Quero mostrar nesse vídeo os culpados pelo sacrifício ocorrido na cruz por Jesus. O povo gentil não foi responsabilizado. Jesus veio para os perdidos da casa de Israel, ou seja, os israelitas. Porém, eles o rejeitaram e o mataram. Jesus voltou como juiz para julgar eles. Jesus voltou para cobrar as contas deles. Eles foram responsáveis pelas mortes dos profetas, dos discípulos e do próprio Jesus, o Filho de Deus. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. Você me perdoe porque estou me recuperando da gripe ainda. A voz está um pouco fanha, mas o que importa é a mensagem. Quem foi responsabilizado pelo sangue derramado na cruz? Este é o tema deste vídeo. Quem foi responsabilizado pelo sangue derramado na cruz? Dizer que Jesus ainda vai voltar é dizer que as palavras ditas por Jesus, por ele, nos dias de sua carne, foram mentirosas e que suas profecias foram falsas. E com esta falsa promessa, as pessoas ficam vivendo numa falsa esperança, aguardando a sua volta, aguardando ele vir por sobre as nuvens com seus anjos. O sangue de Jesus caiu sobre quem? Sobre o povo gentil ou sobre os israelitas, os descendentes dos hebreus? Veja, Mateus capítulo 27, versículo 25. No contexto, Pilatos estava discutindo com os fariseus e disse: olha, esse homem é inocente, esse homem não merece morrer. E eles falam: não, aí tem que ser crucificado porque ele blasfema contra Deus, ele mente, tudo isso. E tinha opção de Barrabás. Então o que Pilatos fez? Colocou Barrabás e Jesus, para que o povo escolhesse qual seria crucificado, porque poderia soltar um. E a multidão, lógico, tendo sido manipulada pelos fariseus, pelos escribas, pelos saduceus, pelos que eram contra Jesus, fizeram com que o povo pedisse para Jesus ser crucificado e Barrabás libertado. Porém, Pilatos fez o quê? Lavou as mãos. Falou: não, eu não sou culpado da morte desse inocente. Mas o povo, então, no versículo 25 do livro histórico de Mateus, capítulo 27, o povo disse: todo o povo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Aqui estava decretado a maldição sobre aquele povo. Aqui estava o aval para se cumprir o juízo contra aquele povo. Porque eles assim pediram, eles assim clamaram: crucifica Jesus e liberta Barrabás. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Afinal de contas, em Lucas capítulo 11, Jesus disse que aquela geração pagaria a conta. Eles seriam responsáveis por todas as mortes dos profetas, dos discípulos e do próprio Filho de Deus. Então dizer que Jesus ainda vai voltar é chamar essa profecia, essas palavras, de mentirosa. Porque a volta de Jesus significou o quê? O juízo, significou o julgamento. Mas como que Jesus pode voltar nos dias de hoje, vamos dizer assim? Porque eles dizem: essa pandemia veio, agora Jesus volta. Ele não voltou. Vir sobre agora. Porque ele viria para julgar quem? Os gentios. Mas o povo gentil não estava lá pedindo para crucificar. Quem pediu para crucificar, quem pediu para que o sangue dele caísse sobre eles e sobre os seus filhos, foram os judeus, os israelitas. Não teria sentido, nos dias de hoje, Jesus voltar para cobrar a dívida do povo gentil. Este povo gentil que outrora, como está em Efésios, outrora esse povo não tinha Deus do mundo e era separado da comunidade de Israel. Então o povo gentil não teve nada a ver com a morte de Jesus na cruz. Os responsáveis foram eles, os judeus. Jesus alertou as mulheres para não chorarem por ele, mas sim pelos seus filhos, pois no ano 70 viria o juízo, e os dias seriam de muita aflição.
Veja Lucas capítulo 23, do versículo 26 ao 31. Aqui a gente já começa essa concatenação, já se dá uma ideia do que viria pela frente. Veja, vamos ler. Lucas, livro histórico, capítulo 23, versículo 26 ao 31. Enquanto o levaram, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Versículo 27. Um grande número de pessoas o seguia, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. Jesus voltou-se e disse-lhes, veja, Jesus estava sofrendo, Jesus estava ensanguentado, Jesus estava apanhando, Jesus estava sendo humilhado, menosprezado. Mas o que estava nele ali, dentro dele, era o Espírito, era Deus. O que estava envolvendo aquele Espírito era carne e sangue. Ali estava sofrendo, mas o Espírito era de Deus. Então ele disse àquelas mulheres que pranteavam, mulheres que choravam, imagine o desespero. Outrora ele curava, ele libertava. Outrora ele era filho de Deus. E de repente elas, vendo naquele sacrifício, naquele sofrimento, padecendo por uma coisa que ele não fez, sendo acusado de uma coisa que ele era inocente. Então a tristeza, o sofrimento foi muito grande, foi triste demais. Então elas choravam, mas ele disse, não chorem, veja, Jesus voltou-se e disse, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão, felizes as estéreis, e os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então, por que Jesus estava falando isso? Porque isso foi no ano 33, dali uns dias, dali a 37 anos, iria vir o juízo dele. Jerusalém iria ser sitiada, iria ser cercada pelos soldados romanos, comandada pelo general Tito, filho do imperador Vespasiano. Então, o cálice da ira de Deus estava prestes a ser derramado. Então Jesus estava alertando elas, não chorem, mas sim pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos que virão. Que segundo, como está lá em Deuteronômio, capítulo 28, a partir do versículo 47, durante o cerco, o sofrimento foi tal, foi falta de água, falta de alimento, que as mulheres, ao darem à luz, elas comiam a placenta, elas comiam seus próprios filhos, por não ter o que comerem dentro do cerco. Jesus disse, em Lucas, capítulo 21, do versículo 20 em diante, Mateus capítulo 24, Jesus também disse, Marcos capítulo 13, Jesus disse, ai das grávidas naqueles dias, ai das que amamentarem, porque iria acontecer isso, elas iriam comer seus filhos. Então quando a religião diz que Jesus vai voltar, então essas coisas terão que acontecer novamente. Mas Jesus disse assim, que as aflições daqueles dias seriam tão terríveis, tão grandes. Daniel também falou em capítulo 12, que coisas que nunca tiveram já acontecido, as aflições daqueles dias seriam tão grandes, tão tremendas, que nunca aconteceram antes e nunca jamais aconteceria novamente. Então dizer que Jesus ainda vai voltar é falar que essas filhas de Jerusalém deverão ressuscitar novamente e elas terão que chorar pelos seus filhos. As mulheres terão que comer seus filhos novamente. Jerusalém terá que ser sitiada, cercada novamente. Então tire imediatamente da sua mente, se você aguarda essa falsa esperança, essa falsa volta, tire isso da sua mente. É um engano da religião, é um engano. Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Pois chegará a hora em que vocês dirão felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Versículo 30. Então dirão as montanhas, olha o sofrimento como foi naqueles dias. Então dirão as montanhas, ou para as montanhas, caiam sobre nós e as colinas cubram-nos. Pois se fazem isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Então, o sofrimento foi tão grande, que eu vou mostrar para você mais à frente, que os homens clamavam para que os montes, as colinas, as montanhas caíssem sobre eles. Eles suplicaram, eles pediram para a morte, e a morte fugia deles. Porque assim foi determinado que a vingança de Deus seria algo terrível. Segundo Flávio Joséfo fala, que General Tito, antes de invadir Jerusalém, General Tito tinha duas opções.
Uma era de uma vez já invadir, acabar com tudo, e a segunda opção foi cercar Jerusalém, foi sitiar, para que os judeus padecessem de fome, de sede, de necessidades. Adivinhe qual foi a opção que Deus colocou na mente do general Tito para ele escolher? A 2, a segunda opção, a opção do sofrimento, a opção da necessidade, a opção do sofrimento, da aflição imensa. Porque assim foi o cobrar das contas dos judeus, dos israelitas. Eles pisaram, eles humilharam, eles desprezaram, eles menosprezaram o Filho de Deus. Só que eles escolheram, porque o sofrimento foi muito, muito grande. Então no versículo 31, Jesus disse: pois se fazem isto com a árvore verde, com ele que era o Filho de Deus, com ele que era o próprio Deus, com ele que estava com o Espírito Santo, imagine quando ele, depois que ele fosse, quando ele saiu, quando ele voltou ao reino espiritual, que não ficou mais nada ali, que ficou árvores secas, madeira sem miolo, ficou sem nada. Pois se fazem isso com a árvore verde, se fazem isso com o Filho de Deus, o que acontecerá quando o Filho de Deus for tirado? O que acontecerá quando o Espírito de Deus for tirado? Então foi assim, foi terrível. Isaías falou a respeito desse dia, do dia do Senhor. O dia do Senhor sempre foi referido, sempre se referiu como dia de julgamento. Por isso que eu volto, sempre eu falo, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João estava na ilha de Patmos, e ele falou: fui arrebatado, fui levado, fui tomado em espírito no dia do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 10, o dia do Senhor nunca foi domingo, nunca representou o primeiro dia da semana. Não, o dia do Senhor foi juízo. E João estava na ilha de Patmos justamente quando chegou o dia do Senhor. Veja o que Isaías disse, capítulo 2, versículo do 6 em diante. Eu vou fazer uma leitura responsiva, mas vou ler rapidinho. Certamente, o título é O Dia do Senhor. Eu vou colocar na NAA, Nova Almeida Atualizada. Pois tu, Senhor, abandonaste o teu povo, a casa de Jacó. Porque eles se encheram de corrupção do Oriente, são adivinhos como os filisteus e se associam com os filhos dos estrangeiros. Terra de Israel, isso aqui é filho dos estrangeiros, se referia ao povo gentil, tá? Que povo, antes de Jesus vir, povo gentil era considerado como forasteiro, estrangeiros, não tinha Deus no mundo e era afastado da comunidade de Israel. Versículo 7. A terra de Israel está cheia de prata e de ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e são incontáveis os seus carros de guerra. 8. A terra de Israel também está cheia de ídolos, eles adoram a obra das suas mãos, aquilo que os próprios dedos fizeram. 9. Com isso o povo se abate e as pessoas se humilham. Os perdoes, ó Senhor. Versículo 10. Entre no meio das rochas e esconda-se do pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Versículo 11. Os olhos arrogantes serão abatidos, e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Naquele dia se referia ao juízo. 12. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes, e contra todos os que se exaltam para que sejam humilhados. Aí a religião diz, a teologia diz que o dia do Senhor, lá em Apocalipse 1:10, que se refere ao primeiro dia da semana. João estava em êxtase, é um absurdo. O livro de Apocalipse, ali foi o dia do Senhor, o juízo chegou. E João estava lá para escrever as 7 igrejas. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes, e contra todos os que se exaltam para que sejam humilhados. 13. Contra todos os cedros do Líbano, altos e imponentes, e contra todos os carvalhos de Baçã, contra todos os montes altos, e contra todas as colinas elevadas, contra toda torre alta, isso aqui se referia aos muros de Jerusalém, às fortalezas de Antônia, e contra toda muralha firme, contra todos os navios de Tarsis, e contra tudo o que é belo e vista. A arrogância das pessoas será abatida e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. 18. Os ídolos serão totalmente destruídos. 19. Então as pessoas se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Na NVI, isso aqui está escrito assim.
Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando se levantar para sacudir a terra. Parem de confiar no homem cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Então, você veja bem como é fácil entender a Bíblia. Não tem segredo. Quando o Espírito Santo dá a revelação, não tem segredo. Você veja, isso daqui está concatenado com o que Jesus disse, que os homens fugiriam. Quando aconteceria isso? Quando viesse o juízo de Deus, seria a aflição, a tribulação tão grande que os homens clamariam. As montanhas, vamos ver aqui onde que está escrito, aqui ó, no versículo 30, então dirão as montanhas, caiam sobre nós e as colinas cubram-no. Por que Jesus diz? De onde Jesus tirou, entre aspas, esse dito? De Isaías. Pelas profecias de Isaías. Jesus usou a mesma profecia para dizer sobre isso, devido ao sofrimento. Quando abriu o sexto selo, você vê, a gente entendeu aqui, entendeu Isaías, agora vamos entender Apocalipse. Quando abriu o sexto selo, então se cumpriu o que Jesus disse justamente aqui. Então dirão as montanhas, caem sobre nós e as colinas cubram-nos. Veja o cumprimento desta profecia. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao 17. Quando abriu o sexto selo, a religião diz que Jesus vai vir. Então o sexto selo terá, que será aberto novamente. A sétima trombeta que já foi soada vai ter que ser soada novamente para que Jesus volte. Vamos ler Apocalipse 6, 12. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como o tecido declina negra. Toda a lua tornou-se vermelho como sangue. O sol, o que era representando o sol em Jerusalém? O templo, que de longe ele tinha partes de ouro, interna quase total, e externa partes de ouro. Então, de longe tinha o brilho do sol, quando o sol refletia aquele brilho estrondoso de longe. E ele ficou escuro devido ao quê? Devido ao avanço das tropas romanas, devido à fumaça, devido ao incêndio, tudo isso deixou o sol escuro. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Quem eram os que representavam a lua? Os judeus, os israelitas, e eles estavam lavados de sangue. Então a lua tornou-se vermelha como sangue. É simples essas metáforas, graças a Deus. Pela simplicidade que há em Cristo, ele tem nos revelado essas coisas. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas para os seus lugares. 15. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam: as montanhas e as rochas caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegará, pois ainda vai vir. Aqui diz: pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? Chegou, ou João estava dizendo que ainda iria chegar? No versículo 17. Pois chegou. João estava na ilha de Patmos para fazer o quê? Escrever às 7 igrejas sobre o dia do Senhor. Eu vou colocar lá que eu faço questão de lembrar isso. Que eu quero que isso fique na sua mente. No dia do Senhor achei-me em espírito. No dia do Senhor achei-me no espírito. Na Almeida Corrigida Fiel. Eu fui arrebatado no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma voz como de trombeta. Eu fui arrebatado no dia do Senhor. Como que a religião, eles colocam no rodapé das suas Bíblias de estudo que esse dia do Senhor se refere ao domingo? Tem cabimento um negócio desse? Era o dia do Senhor e João estava ali para escrever a quem? Deixa eu voltar aqui. No dia do Senhor, como eu estava dizendo, escreva num livro o que você vê e envie a 7 igrejas.
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não foi escrito o Apocalipse para o século 21. Não foi escrito para o século 2, 3. Foi para os anjos da igreja, avisando que o dia do Senhor havia chegado. Glória a Deus, o dia do Senhor, o julgamento de Deus havia chegado. Mas o que diz os teólogos? Que o dia do Senhor representava domingo. Primeiro dia da semana. Pois chegou, Apocalipse 6, 17, pois chegou o grande dia da ira deles. De quem? Do Pai e do Filho. E quem poderá suportar? Chegou. Não tenho mais nada para falar sobre esse vídeo. Não tenho mais nada. Eu só acho uma injustiça. Eu só acho muita canalice, me desculpa da palavra, desses líderes religiosos, desses cães malditos, dessa maldita religião, que futurizam essas coisas. Por que não leem? Por que não usam as suas sinagogas, as suas arapucas para falar a verdade para as pessoas? Por que não usam seus títulos, seus anéis, o conhecimento para dizer verdade para os seus fiéis? São gananciosos, são soberbos, são arrogantes, são imundos, são filhos da perdição. Só pode. Esses que dizem que Jesus ainda vai voltar, que tem estudo, que tem conhecimento, são almas viventes, não têm o Espírito de Deus. Eles estão aí para mentir, para enganar. Saia dessa corja, meu amado. Saia dessa corja. Venha para a graça de Deus. Olha que estudo maravilhoso. Tudo bem entendido. O que Jesus falou, o que Isaías profetizou e o que se cumpriu em João. Pela boca de João ele disse em Apocalipse. Pois chegou o grande dia, o dia da ira deles. E quem poderá suportar? Assim foi esse vídeo. Se foi proveitoso este vídeo, então dê um like, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seu comentário. E se eu tiver condições de responder, se eu entender o que você vai perguntar, eu terei o maior prazer. Se não, eu vou buscar conhecimento, vou pesquisar e vou responder para você. Amém? Até a próxima, se Deus assim permitir. Saiba, você é o melhor da criação de Deus. Tchau.